Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Boni, co-founder e diretor executivo do Otto CRM, e eu estou aqui hoje muito feliz de receber a Luciana para ter um bate-papo sobre CRM de loja física. E a Luciana é nossa cliente há mais de 4 anos no Aramis, e eu vou pegar aqui a minha colinha, Lu, para poder te apresentar para todo mundo. Então, a Luciana de Almeida, que ela é Head de CRM e Growth na Aramis. Ela tem mais de 20 anos de experiência em marketing, fidelização, estratégias de crescimento, e ela já passou por gigantes, nomes muito grandes realmente, como Natura, Hering, Saraiva, Cielo, e mais recentemente ela liderou as áreas de marketing e loyalty na Compra Agora, que é uma marca aí da Unilever. E a Lu é daquelas profissionais que entendem profundamente dados, canais e relacionamento para a gente combinar tudo para acelerar os negócios, e hoje vai contar um pouco dos bastidores da Aramis e das suas estratégias CRMs. Bem-vinda, Lu. Obrigado pelo papo. Obrigada pelo convite, Guilherme. Muito feliz de estar aqui. É muito bacana conversar sobre esse tema, que eu adoro particularmente. Então, muito feliz. Acho que vai ser um bom papo. Esse super currículo aqui, tem muita coisa para a gente trocar. Então, vamos lá. A Aramis é uma marca super conhecida, né, de masculina, de moda masculina, e ela é liderada pelo Richard, que faz muito sucesso nas redes sociais, é um cara super competente, e também ele tem um momento de expansão muito grande que está acontecendo agora. Sim. Conta um pouco para nós como é que está esse momento da Aramis. Olha, é um momento muito único, assim, muito bacana de fazer parte desse momento, é uma fase de expansão boa, bem forte aí que a gente tem nos próximos anos e muito investimento em tecnologia e dado, né? Então, hoje a gente conta aí com 127 lojas Aramis, 4 Urban, né? A expansão da marca Urban vem a serviço também de um olhar diferente do lifestyle masculino, se posicionando aí dentro do conceito da House of Brands. E a ideia, o posicionamento é estar e fazer parte desse universo masculino, né, ampliando aí todo o portfólio, estando em cada etapa do lifestyle masculino e compondo aí esse armário, essas ocasiões, esses estilos, enfim. Então, é muito gratificante estar nesse momento onde a gente entende que tem um universo aí de oportunidades dentro desse contexto, né? Um homem contemporâneo que cada vez mais se reinventa e muito alinhado aí com as diferentes necessidades da vida que a gente tem hoje, né? Dessa vida louca e vida com muita informação, homens de negócio, homens pelo nosso Brasilzão afora aí, com diferentes estilos, diferentes comportamentos. Então, acho que as marcas, né? A marca Aramis, Urban e outras que virão possivelmente. Novidades, então? Não que eu saiba, por enquanto, mas acredito que no futuro o Richard deve se aventurar por algumas outras linhas aí. Mas a gente tem, né, a marca infantil, que também é uma frente muito bacana aí que tá vindo e compõe esse portfólio, né, de produtos, e a gente vai começar a ver e entender esse comportamento sob uma outra ótica. Então, e tudo isso aliado a muito conhecimento de cliente, entendendo dado. A gente se posiciona como uma fashion tech, né, efetivamente, então, onde tem muito investimento em tecnologia, desde a parte, né, da infraestrutura, até efetivamente a gente utilizar esses dados para devolver em produtos e serviços aí para o cliente, né, então acho que estamos numa fase muito bacana, assim, muito... A gente tem visto, a gente acompanha vocês mais de próximo nos últimos 4 anos, a gente realmente vê essa evolução e esse drive, assim, muito forte para a expansão, assim. Mas você falou um pouco sobre também esses vários momentos do homem, estilos do homem, tudo contemporâneo, e de fato a marca teve, né, um reposicionamento para esse momento aqui, mas ao mesmo tempo, assim, vocês estão falando até da marca infantil, então é quase acompanhar o homem em todas as suas etapas de vida, né? Sim, e aí, como é que é esse... fazendo um link um pouco com o CRM, porque isso é uma questão de life cycle, né? Como é que Super. Né, começa a criancinha, vai ganhando acesso à marca, vai crescendo, tem a marca, tem a roupa do trabalho, tem a roupa da diversão, tem a roupa do frio, tem a roupa do calor. Então, realmente é uma coisa muito forte para uma marca masculina, né? Então, muito legal. Exato. E são quase 130 lojas, mais ou menos, né? São 131 lojas hoje, né? No exato, com Aramis mais urban. Mais urban. E hoje tem franquias também, né? As lojas próprias. Sim, e franquias. Tem 70 dessas 70 lojas são franqueadas.
Então, a gente está falando aqui de uma dinâmica de lidar com o consumidor também, tanto em lojas próprias quanto franquias, tentando deixar transparente para o consumidor que é a Aramis, independente se é uma franquia ou não. Isso traz alguns desafios também para vocês, como CRM, como marketing, se puder compartilhar um pouco para a gente isso. Super. Eu acho que a gente vive um ecossistema super bem construído nesse sentido, porque a gente consegue olhar o cliente independente do canal, propriamente. Aí eu estou falando de franquias, lojas próprias, outlet, e-commerce, enfim. Então, o contexto do olhar do cliente hoje foi organizado de uma forma, dentro de um lake, que a gente, de fato, entende a jornada desse cliente independente do canal, né? Então, o franqueado tem um papel muito importante, né, nesse contexto, como um desses canais, mas o cliente, o objetivo é que ele não identifique, né, que é uma franquia, uma loja própria, e eu acredito que isso seja muito bem executado na Aramis. Então, a gente tem uma qualidade de dado e de informação que ajuda a gente a que essa experiência seja mais fluida, né, ao longo desse Brasil aí tão diverso. Eu posso atestar também que, de fato, vocês têm muito foco em organização de dados também, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais também disso, sobre quão importante é o dado nesse processo, porque se o dado tá ruim, não adianta, não tem como fazer CRM sem dado ruim, né? Mas antes de até perguntar, assim, você falou também sobre esses canais, e como é que é, assim, que diferenciais vocês colocam para as lojas, como é que vocês colocam esses diferenciais também nos outros canais como o e-commerce? Fala um pouco pra gente, quem talvez seja aqui um público que nunca foi na loja da Aramis, como é que é, o que é diferente na loja da Aramis, tanto de produto como atendimento? Olha, falar dos diferenciais não é difícil, porque a gama de produtos é incrível, assim, a qualidade do produto é muito, muito boa mesmo, e o cliente percebe isso na primeira interação com o produto, né, no primeiro toque. Eu acho que o grande desafio é provocar essa experimentação, né, provocar esse contato com o produto. E entender as dinâmicas e as mudanças do que o produto veio sofrendo ao longo do tempo, muito mais recentemente aí se adequando muito mais a um homem muito mais contemporâneo, um homem mais sintonizado com o que está acontecendo no mundo, enfim. Então, é um produto realmente especial, e a gente tem um atendimento também muito, muito, assim, consultivo e com NPS super altos, assim, de atendimento, onde você tem praticamente uma experiência de compra personalizada em loja, né? Então, com serviços de alfaiataria, muitas vezes alguns mimos na própria loja que os gerentes acabam proporcionando aos clientes. Então, e o grande desafio é como é que a gente traz esse universo dessa atmosfera, né, da experimentação do produto e dos serviços para o universo digital. Como é que a gente se comunica com eles, com clientes, sobre esses atributos. Então, esse é o grande desafio que a gente tem com o e-commerce, naturalmente. O e-commerce é um canal muito importante dentro da jornada do consumo do cliente. Então, seja para a primeira compra e para a experimentação, seja para comodidade numa jornada de compra multicanal. Então, acho que ele vem a serviço da marca e do produto e da comodidade, de fato. E tanto no e-commerce quanto nos canais, o grande ponto que a gente vem discutindo muito é como levar conteúdo e levar informação de produto certo no momento certo para a pessoa certa, né? Parece um pouco clichê e mas na verdade é muito mais fácil falar do que fazer, né? Muito mais fácil falar. Com certeza. Acho que a gente tem bons avanços nesse sentido, mas a cada dia, a cada mês aí que a gente vive, tem uma tecnologia nova, uma forma diferente de fazer, enfim. Então, tem uma ebulição aí de tecnologias e formatos e formas de falar com esse cliente nesse momento, né? Então, a gente vem
numa jornada interna aí de evolução e muita coisa bacana aí para acontecer dentro desse contexto. Mas eu acho que o grande desafio do digital é passar exatamente essa experiência que a gente tem no mundo físico, né? E levar o cliente para o mundo físico, muitas vezes, né? Corroborando, assim, um pouco como você está falando, assim, né? Não sei se o Otto, por exemplo, o nome veio de um acrônimo de online to offline, né? E ele é palíndromo, ou seja, ele é de offline to online também, porque a gente criou justamente pensando assim, cara, não existe hoje uma diferença entre canais, mas existe uma super diferença entre canais da experiência, mas pro consumidor ele tem que ser tudo de uma forma fluida. E até pegando um pouco do gancho que tu falou na NRF desse ano, o Lee Peterson fez uma palestra falando sobre fazer uma analogia com o slow cooking e com loja física versus o fast food, que é o varejo. Né? Então, o fast food você vai pegar uma coisa mais embalada, mas que talvez não tenha tantos diferenciais, mas é rápido, é mais cômodo pegar isso, mas quando você vai para a loja, você quer ter uma experiência. Você quer você vai ter mais tempo para estar lá, interagir com os produtos e tudo mais. Eu acho que esse é o ponto que você está trazendo. Eu acho que a Aramis ela tem muito isso. Você falou de alfaiataria, de personalização de produtos, tudo mais. Então, coisas que o online não te entrega. Não. Né? Mas o online talvez ele vai entregar, eu preciso comprar uma coisa rápida, eu preciso que mande entregar em outro lugar, ele vai fazer. Então eu acho que essa combinação, acho que vocês fazem muito bem isso. E aí você pegando o gancho também de personalização, segundo a Forrester, ainda é a coisa que os varejos americanos mais estão na lista número 1 de prioridade para fazer. Sim. E é tão complexo isso, porque cada dia surge um canal novo, surge uma coisa nova. Como é que você coloca esses dados todos para funcionar? Você falou de Data Lake, mas por melhor que o Data Lake venha a ser, você não consegue ter todas as informações dentro do Data Lake. E nunca vai ter, né? Na verdade, eu tenho... Você está sempre correndo atrás da máquina. Sempre. Essa estruturação de dados, ela é a base de tudo. É a nossa matéria-prima. Eu brinco, sempre falo assim, gente, a nossa receita de bolo aqui. O ponto nunca ele vai estar 100% organizado da forma como a gente precisa consumir, porque muita fonte de dado nova aparece. Então, a gente tem que ter uma forma de que isso tenha processo e formas de você ir enriquecendo esses dados e usando eles da melhor forma. Então, tem o contexto do enriquecimento e do processo para que isso aconteça de fato e que a gente consuma isso nos canais. E tem também a curadoria de como usar esses dados, né? Então, são duas frentes nem um pouco simples, né? Então, acho que a gente sabe, na grande parte de boas empresas que eu já vivi e que já conheço também, esse é um grande desafio, né? De você orquestrar essas informações de cliente de uma forma que a gente consiga consumir em todos os canais end-to-end. Então, esse é um desafio que eu acho que ele é perene, porque ao longo das mudanças que a gente vê acontecendo de tecnologia e de fontes de dados, isso é cada vez mais necessário que haja um processo mesmo para que a gente use, né, essas informações. E me parece que a Aramis, ela tem um sponsor que vem lá do Richards, assim, cara, a gente tem que ter isso aqui, né? Muito, eu acho que isso é super importante para qualquer empresa que quer se transformar nisso, tem que entender que vai ter algumas brigas internas, vai ter alguns conflitos de canais, para a gente poder ter tudo isso funcionando, orquestrado, porque esse é o caminho que eu pelo menos acredito nisso, que é o caminho de futuro do presente, além do futuro, do presente fazer isso constantemente. Não, com certeza, porque isso traz uma cultura de utilização do dado, né? Cultura de utilização do dado e cultura da tecnologia a serviço do negócio. Então, não é mais a tecnologia não é mais uma área ali corporativa que, de fato, entrega um serviço à parte, não. Hoje ela está difundida em todas as áreas, né? Exemplo disso é o plano de estágios aí que a gente fez ano passado e que trouxe um universo de estagiários de dados para todas as áreas de negócio, né? Então, a ideia de difundir isso de uma maneira mais democrática, né? E como democratizar o dado em todas as áreas é
um ponto aí que eu sinto muito cultural, assim, da Aramis, e que isso a gente percebe naturalmente. Essa palavra cultura, ela é extremamente importante. A gente, há muitos anos aqui, seja no Otto, seja na PMweb, que é a empresa que faz parte, né, da nossa empresa mãe, a gente fala sobre cultura de CRM, né? Sim. E cultura de CRM, no final dos contos, é isso, é a cultura de colocar o dado do cliente no centro, Sim. não só o cliente, é o dado do cliente. E aí eu queria fazer um gancho com isso, pegando que eu sempre digo que CRM começa por uma coisa extremamente simples, mas extremamente difícil, que é identificar o cliente. Exato. Né? Se não identifica o cliente, não tem CRM. Não. Então, e aí, quando a gente está falando aqui sobre e-commerce, isso teoricamente é mais, entre aspas, fácil, sim. porque para toda a venda identificada, Sim. porque você tem que, senão não tem entrega. Mas e na loja? A loja é uma coisa que é mais complicada. Você tem 131 lojas, com não sei quantos vendedores por loja, que tem cidades diferentes, gerentes diferentes, regionais diferentes. Como é que você começa a colocar essa cultura nessas lojas? Eu acho que isso foi uma das surpresas que eu tive quando eu cheguei na Aramis, porque o índice de identificação é muito alto, né? E eu fiz a mesma pergunta, falei, cara, como que a gente consegue ter uma identificação tão alta de cliente? E, de novo, vamos voltar para a cultura, né? É uma empresa que já vinha com essa cultura da necessidade do dado entrar certo e do dado entrar com frequência. Então, do ponto de vista de operação, a empresa tem muito isso em mecanismos de operação de loja, né? Isso franqueado e lojas próprias, porque são índices muito semelhantes. E para o consumidor, efetivamente, né, oferecer um benefício e saber e conversar com ele, né, e ter os aceites todos do que a gente precisa para se comunicar com esse cliente, é um momento que também é estimulado aí em loja e no próprio discurso com o cliente no atendimento. Então, um benefício, hoje a gente oferece o cashback, né? Mas a cada vez mais pensamos em formas de enriquecer esse universo, né? Dessa relação com esse cliente. Então, é surpreendente, mas a gente acaba tendo índices muito bons, o que facilita muito o nosso trabalho como depois, né, dessa jornada. Então, falar para você que é 100%, que o dado entra sempre limpo, isso, limpo é uma utopia, eu diria, utopia. Por enquanto, né, mas perto do que a gente vê nesses segmentos, é um dado bem estruturado, assim, E a gente tem essa coisa de identificar o dado, é tão simples, mas para a gente poder fazer a atribuição de resultado, ele é super importante. Super. Né? Então, assim, se a gente não consegue identificar, a gente pode identificar uma vez, mas a segunda vez a gente não identificou, a gente já perdeu todo esse track de resultado. Exato. E isso é uma coisa que a gente não valoriza tanto, talvez, o que é o valor que isso traz para o marketing não loja física. Porque quando você tem o dado do cliente que aconteceu na loja física, você consegue ativar ele por canais também que não são canais já mais tradicionais, vamos dizer assim, e isso tem um valor muito grande pro marketing da empresa, de diminuição de CAC e assim por diante, que eu acho que super, super importante. E como é que vocês veem, assim, a gente tá um tempo já atuando com vocês, eu me lembro que bem no começo do projeto, eu fui visitar uma loja, acho que foi até a loja do Bourbon, lá do Allianz, lá, e o pessoal tava falando com o gerente, que a gente visita muitas lojas, até pra gente pegar feedback, mostrar protótipos, a gente tem essa coisa de querer que o vendedor, dentro do possível, ame usar o Otto, Sim. né? E eles falando assim, o gerente falando, eu acho muito legal, até porque as pessoas agora já estão vindo, os vendedores já estão vindo, já usando isso em outras lojas, então, em outras marcas, né, que tem um contrato, eles já estão usando. Então, acho que já é uma coisa que também já ficou mais próxima do vendedor ter essa rotina. Tu acha que isso é verdade? O vendedor tem uma rotina de fazer isso? Ele entende que tem valor para ele esse tipo de atividade? Não é difícil da gente fazer uma visita à loja, início da manhã, eu entrar na loja, a pessoa falou assim, já zerei o Otto. Né? Então, assim, eles têm uma prioridade porque entendem de fato esse resultado vindo desse contato, né? E tem tempo ocioso também no começo da manhã, muitas vezes. Exato. Né? Não necessariamente no começo da manhã, mas ao longo do dia, né? Nesse momento que ele pode olhar com mais cuidado sobre
a carteira dele, o entendimento do cliente, fazer um contato proativo, ou seja lá, uma campanha que a gente coloque naquela ocasião, isso ele já entende. E não só entende, ele vê, né? Porque o resultado atribuído, ele está direcionado àquele contato. Então, é muito fácil você fazer essa relação do esforço versus o resultado. E aí fica muito claro para ele o impacto que o próprio vendedor tem nessa transação, né? Então, acho que esse valor também é algo que já está super difundido e... Tu acha que existe uma competição saudável entre os vendedores em relação a isso? Assim, essa carteira é minha, eu tenho esse vendedor, eu quero vender mais porque eu quero... Melhor refraseando, eu quero identificar o cliente, porque se eu identificar o cliente também, isso vai contar para minha cota ou para minha atribuição. Tu vê esse tipo de... Eu não vejo uma competição nesse nível. Pode ser que até tenha e que eu não conheça. Mas eu vejo muito mais uma preocupação com o dado vir certo, que está atribuído ao vendedor certo, eles têm um cuidado, eles conhecem muito, assim, é impressionante, quando a gente dá uma mancada ali de base de dados, na hora, fala assim, esse cliente não é meu, esse cliente é né, então tem um contexto, e aí a gente percebe o cuidado e o conhecimento que eles têm da carteira, que ajuda muito a gente, inclusive, a refinar e a voltar, a entender se teve algum tipo de problema. Então, acho que eles são muito mais preocupados com a qualidade do que vai para eles, né? Tanto como campanha, como carteira, do que efetivamente algum tipo de competição. Acho que a competição entre vendedores, ela acaba acontecendo de uma forma natural em função do resultado deles próprios e do canal, né? E acho que o Otto, com certeza, compõe esse contexto, né, de alavanca para o próprio vendedor. Então, nesse sentido, sim. E pegando esse gancho que vocês como marketing e time CRM, de alguma forma vocês precisam também não só agradar o humano consumidor, mas também, entre aspas, agradar o humano vendedor nessa nova etapa, né? Muito. Isso traz uma complexidade nova para a equação. Como é que vocês lidam com isso, esses feedbacks que os vendedores dão? Tu passou por cima, assim, mas como é que vocês recebem esses feedbacks? Como é que vocês analisam esses feedbacks? Faz sentido? Às vezes não faz sentido? Como é que vocês fazem isso? Olha, eu acho que a chave para a gente estabelecer essa relação com o vendedor foi a gente ter feito trazer para o time, na verdade, ter feito um movimento, trazer para o time um próprio vendedor, né? Então, hoje a gente tem no nosso time de growth, um vendedor que veio de loja, que se destaca super aí já se destacava pela habilidade que ele tem com o digital, com o universo digital, enfim, e a gente acabou trazendo ele para o time, e ele, como veio desse lugar, conhece muito esse lugar. Tem lugar de fala, né? Tem lugar de fala, exatamente. E ele ajudou, assim, a gente a mudar de patamar com relação a isso. Foram para outro patamar. Outro patamar, exatamente. Obviamente, dentro do contexto de time, a gente sempre muito junto, mas falar a linguagem, estabelecer o canal, estabelecer esse canal de ajuda, foi muito importante para começar a estreitar essa relação com os vendedores. A gente está no ponto ótimo? Acho que não, nunca estaremos, eu acho, né? Mas eu acho que foi um passo importante para estabelecer essa relação com o vendedor, sabe? Então, e você nota que os vendedores se sentem mais ouvidos, eles se sentem mais representados com isso. Super. Os vendedores, os gerentes, sim, mas também os regionais também. Então, ou seja, essa talvez é uma forma de vocês juntarem o mundo CRM, que até então era só olhando para o consumidor, com o mundo também das lojas, os humanos das lojas. Muito. Eu costumo brincar que o dado só conta pra gente o que a comercial já sabe há muito tempo, né? A área comercial, ela sabe quem é o cliente, ela sabe como lidar com o cliente, ela sabe, ela vê no olho do cliente, ela tem... Então, assim, para mim, o time comercial e vendedor, ele é tão importante quanto o dado que a gente olha, porque muitas vezes os feedbacks são tão ou mais ricos até do que o dado conta. Então, estabelecer essa relação com o time de vendas e com a comercial é vital para a gente conectar as duas pontas, sabe? Então,
E é isso que a gente vem tentando começar a construir com um pouco mais de foco. Muito legal essa questão de trazer um vendedor para o time. Acho que também até por questão de plano de carreira, né? Também acho que é uma coisa que a Aramis também bate bastante, enfim. E aí, pegando esse gancho, né? A gente tá também falando um pouco sobre o vendedor na loja usando isso, mas a gente usa muito o WhatsApp, no final das contas, para que o vendedor possa... Né, porque tem 2 etapas, né? A etapa de que quando o vendedor está interagindo com o consumidor na loja, para que ele possa identificar essa compra, identificar esse vendedor, para que a gente possa coletar essas informações, mas também a gente entrega para o vendedor a possibilidade dele proativamente ou não, ou recomendadamente possa falar com esse consumidor da carteira dele quando ele não está na loja, ou seja, o consumidor não está na loja e o vendedor sim. E o WhatsApp ele acaba se transformando no canal que é 99,9% das coisas são feitas pelo WhatsApp. Sim. Como é que tu vê esse caminho de WhatsApp? Como é que tu está vendo essa relação do consumidor com o WhatsApp, de falar com chatbots, falar com humanos? Como é que tu vê esse cenário? Super. Nossa, ótima pergunta, porque esse é um tema que mudou, né, a dinâmica de CRM. O WhatsApp, ele veio num contexto de composição de canais que simplesmente canibalizou alguns outros canais que a gente já usava com uma certa frequência e criou uma dependência, né, efetivamente. Isso é o maior risco que a gente tem, porque o WhatsApp, ele, se não bem usado, ele pode ir contra você mesmo, né? Então, e não é simples essa orquestra de comunicação com o WhatsApp, porque você tem uma ansiedade em falar, em vender, em mostrar o produto, e ao mesmo tempo tem que respeitar um tempo que você não pode impactar demais aquele cliente. Poder você pode, provavelmente você não vai dar ruim. Poder você pode. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem, né, de sobrecarregar ou passar do limite ali com o cliente. Então, eu acho que hoje a gente está muito preocupado com como a gente orquestra esses canais de WhatsApp, com certeza. O WhatsApp, ele proporciona a gente iniciar uma conversa e continuar essa conversa até a conversão. Se você, né? Então, eu acho que é um caminho um pouco natural de maturidade do próprio canal. Mas, junto com a tecnologia que vem nessa maturação de uma inteligência artificial, um bot, enfim, seja lá qual for a solução, modelos de recomendação, né? Ser muito mais assertivos na personalização do contato, tem de novo, vou esbarrar aqui em cultura, tem a cultura também, porque num universo onde você faz uma venda tão consultiva e tão humana, como é que você chega nesse nível de escala com as tecnologias que a gente tem disponível hoje? Isso é um super desafio, né, para você. Eu acredito que a inteligência generativa vai resolver muito desse, porque até não posso dizer pouco tempo, mas até um tempo. Pro padrão de hoje em dia, né? Pro padrão de hoje em dia, por mais refinada que seja a inteligência, você percebe, né? O que é efetivamente um humano e o que é um bot, enfim, uma hierarquia ali de conversa. Agora, eu acho que isso vai mudar radicalmente. Então, a gente já tem experimentado em alguns outros serviços, né, como essa inteligência generativa vem se comportando, e eu acho que aí vai dar um salto importante nesse universo de comunicação. Mas aí tem a questão complexa que a gente vai fazendo isso também, quando a gente começa a usar daí um WhatsApp 100% generativo, a gente vai precisar também ter o WhatsApp também tem aquelas fronteiras de ser extremamente chatinho com o que tu pode fazer ou não com ele, e caro pra fazer isso também. Muito. Então, assim, é um jogo de, né... Se não souber fazer, melhor não fazer. Ou pra aprender, e eu acho que todo risco é válido nesse sentido, tem que testar em universos mais controlados e vai aprendendo, porque é um custo
alto em todos os sentidos, né? Eu acho que de aprendizagem, de esforço e da própria ferramenta. E você trouxe um tema, assim, que foi também, tô com um pouco da... A gente vai falando aqui, a gente vai vendo coisas que a gente vai ouvir recentemente no NRF, que esse ano, no passado, a palavra inteligência artificial estava no NRF todo o tempo. Esse ano também estava, mas tinha o contraponto sobre o que é ser autêntico. Né? Sim. Então, como é que você sabe que aquilo não foi feito por uma inteligência artificial? Exatamente. Se todo mundo está usando, ninguém está usando, sabe aquela Exato. coisa? Então, como é que você se transforma autêntico em relação a isso? E aí o toque humano, ele de alguma forma, ele é mais autêntico. Por outro lado, a gente também quer escalar o toque humano, porque a gente também quer criar um padrão, porque também os vendedores não falem também o que eles... Né, tem que ter um certo guia. Então a gente vive nesse mundo muito complexo de como é que a gente consegue criar esse rapport com o outro ser humano que está interagindo, sendo uma máquina, mas também esse mundo de automação versus autenticidade é uma coisa bem complexa. Eu acho que é aí mesmo que vai estar o desafio. Até onde vai a inteligência artificial e aonde entra o humano e como fazer esse balance. Tem que escalar, né? Como é que tu escala sem ser escalável? Sabe? É muito complicado, realmente, esse momento. E aí, tu trouxe ali um pouco sobre que essa questão do WhatsApp te pune. Não sei se você usou essa palavra, mas que se você faz mal, ele acaba te punindo no WhatsApp, sim, né? Ele acaba te bloqueando, enfim. E então, você falou sobre... Não usou essa palavra, mas usou sobre uma quarentena, de alguma forma, né? Sim, super. Você falou sobre IA e tudo mais, assim, eu acho que o OT tem alguns temas de IA, e uma delas é a quarentena que a gente tem lá, de como é que a gente coloca para justamente fazer com que a gente entregue... Primeiro, não entregue um cliente duplicado para mais de um vendedor. Segundo, entregue um cliente que faça sentido num tempo mínimo para cada contexto que tem. Então, se a pessoa recebeu uma mensagem ontem, mas comprou hoje, o pós-venda fazer amanhã não é um problema. Mas se o cliente não compra bastante tempo, eu vou ficar toda semana mandando uma coisa para ele também, porque eu vou talvez ser bloqueado. Então, esse contexto assim, de quarentena é importante, mas como é que também vocês veem isso? Quais são as estratégias que vocês têm de campanhas de quarentena? Se puder compartilhar com a gente um pouquinho. Olha, a gente regula essa quarentena de acordo um pouco com calendários promocionais, que ela tem que ter, né? A gente seta ali períodos diferentes à medida que a gente sente mais necessidade de conversar com o cliente num período mais curto ou não. Mas... É um grande desafio manejar essa quarentena, porque tem uma ansiedade natural, às vezes, do vendedor de querer falar com aquele cliente que ele sabe que ele... Do time CRM também, às vezes, né? Às vezes também. Bater meta, né? Exato. Mas a gente tem respeitado, sim, tem sido mais firme nesse contexto, exatamente pelo motivo que eu comecei a falar, né? Para você não criar um universo de opt-outs aí, trazendo esse mundo do opt-out para a linguajar aqui, do cliente que se descadastra no meio de comunicação, no canal de comunicação, aí pra gente é um tiro no pé mesmo. Então tem sempre esse desafio de manejar isso da melhor forma. E para isso tem ferramentas, né? Claro. Para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Se a gente voltar um pouquinho no tempo atrás, não que isso não existe ainda hoje, mas quando o e-mail marketing talvez era a principal ferramenta de marketing direto que se tinha, a gente trabalhava com isso, a gente sempre usava uma métrica que era quanto custa um opt-out. Né? Então é sempre encontrar o balanço entre eu quero mandar X campanhas nessa frequência, essa frequência vai me gerar X reais de retorno, mas se eu mandar mais frequência, eu vou ter X% a mais de opt-out. Sim. Então, só que esse opt-out, se eu mandar aqui, ele está talvez deixando menor a minha receita futura de campanhas. Então, é encontrar o equilíbrio que naturalmente vai ter opt-outs, porque é impossível estar todo mundo sempre feliz contigo, às vezes a pessoa teve uma experiência ruim, não quer mais, enfim. Mas como é que tu encontra o sweet spot entre o opt-out e a frequência que você manda para esse consumidor? É bem complicado essa conta. E aí a tecnologia... Tem que ajudar. Tem que ajudar. É exatamente aí que ela tem que ajudar, né? A gente, como eu comentei antes, assim, a gente visita bastante loja e acho que as principais... não vou dizer reclamações, mas coisas que os vendedores ficam dizendo assim, isso aqui poderia ser diferente e tudo mais. Uma delas era que eles não tinham carteira própria, então para eles poderem constar proativamente, hoje eles podem, mas também uma delas é assim, eu queria receber esse cliente mais
ou eu tô recebendo de mais esse cliente, ou eu tô recebendo de menos esse cliente, sabe? Ninguém nunca tá feliz, né? Sempre é de mais ou de menos. Esse é o principal ponto que eles trazem pra gente, e é muito difícil eles entenderem que às vezes tem um motivo por trás disso. Tem. Né? E que é um motivo que pra eles não tá claro, porque eles não têm a visão corp, eles têm a visão muito específica. E isso é um desafio grande de como é que tu faz eles entenderem isso, né? Muito. E aí, dividir estratégia, comunicação, né? Todas as campanhas que a gente desce para o Otto tem um penso antes com o próprio time comercial, muitas vezes, às vezes uma necessidade da própria área comercial. Então, a gente tenta minimizar esse impacto. Eliminar, difícil. Mas tem muito de capacitação, aprendizagem, treinamento, e isso também foi uma frente que a gente veio evoluindo muito ao longo dos últimos meses e dos últimos anos aí com vocês, e eu acho que foi ajudando a entender mais esse universo. Ainda temos alguns questionamentos, enfim, dia a dia, alguns fazendo sentido, outros nem tanto, mas eu acho que cada vez mais eles estão mais entendendo o composto, né, o contexto. Então, isso ajuda muito. E aí, você acha que usar assim, o WhatsApp, que a gente falou um pouco antes sobre ter lá o mundo digital, né? O e-commerce, ele ser uma coisa mais fast, que é mais de entra e compra e pronto, e a loja um pouco mais de experiência. Você acha que usar o WhatsApp, o vendedor tendo esse acesso a poder isso, é uma forma de usar uma ferramenta digital para ser um pouco mais consultivo, como você trouxe isso antes? Ou tu acha que não? Sim, super. Então, é uma forma de fazer esse elo, né? Talvez entre esses dois canais, usando essa força humana. Porque é um canal digital humanizado, né? Isso. Então, perfeito. E nessa linha, como é que vocês analisam o resultado hoje? O que vocês olham de KPIs? O que vocês olham de não só talvez os tradicionais, né? Quanto receita a gente fez, mas assim, como é que vocês avaliam a performance do time de vocês? Do time, hoje a gente tem alguns KPIs que drivam aí o nosso dia a dia, né? Quando fala desse contato com o vendedor e o contato com o cliente. Mas basicamente é o que a gente chama de produtividade, ou seja, né? O quanto a gente está mandando para esse vendedor e o quanto ele está conseguindo ativar de fato. Então, esse índice de produtividade é super importante para a gente entender a efetividade, inclusive, da campanha e do mailing, né? E a janela de conversão e a conversão, propriamente dita, né? Então, quanto que a gente está conseguindo converter daqueles contatos que foram feitos, o que vem e o tempo para que isso aconteça. Além dos resultados, assim, quais são as campanhas que, assim, não sei se você pode falar também, mas quais são as campanhas, assim, que são pão quente, como se dizia antigamente? Sem dar muito detalhe aí estratégico, mas são as campanhas que a gente usa o comportamento de compra do cliente como guide vinculado a um momento de calendário, a um momento de coleção, a um momento promocional. Então, quando você cruza essa informação de segmentação, né, de cliente, entendendo qual cliente propenso ou qual cliente que já comprou, enfim, o life cycle do cliente com o universo de calendário e de produto, essas são as campanhas mais vencedoras, com certeza. Claramente também tem campanhas onde a gente tem atributos específicos e exclusivos, né, para aqueles clientes. Então, aí com certeza, é um resultado na veia. Ou seja, a junção de calendário com comportamento. Que antigamente, porque esse é um ponto interessante, que a loja física, me parece que ela sempre estava acostumada a ter promoção baseada, sei lá, dia Páscoa, dia das Mães, dia das Crianças, Natal. O vendedor de loja se acostumou a trabalhar desta forma. Sim. Hoje em dia ele está começando a entender que existem outros comportamentos juntos. É isso mais ou menos que você está dizendo. E, por incrível que pareça, também campanhas de relacionamento puro trazem bons resultados, né? Então, só uma conversa e um relacionamento numa pós-venda e a forma como que isso é feito também tem trazido bons resultados. Muito legal. Lu, a gente, no passado, na verdade foi esse ano, mas ano passado a gente lançou o Otto Awards, que foi a primeira vez que a gente fez uma premiação baseada em
realmente performance dos clientes. Tinha algumas categorias, foi bastante concorrido, a gente não divulga todos os números dos clientes, porque isso é uma informação sigilosa, mas vocês ganharam, né? Que a gente está aqui com o troféu que vocês ganharam, com uma coisa que eu fico muito feliz que vocês ganharam. Porque não é só sobre performance, é uma coisa que você falou aqui, que é sobre cultura. Uhum. E a gente, para quem não sabe, né, o Otto tem um módulo chamado Otto Academy, que o próprio nome já diz, né, não é academia de exercício, é academia mental, e que a gente tem lá a gente brinca, tem o Ottoflix lá, tem um monte de coisa para ver, a gente valoriza muito, a gente investe muito em criar conteúdos realmente que sejam modernos, atuais, eu digo em formato e tudo mais, e a gente tem lá um ranking de pessoas que mais interagiram, mais engajaram, mais viram os materiais e tudo mais, e vocês ganharam com o John, né? Que o John é justamente esse vendedor que você falou que trouxe para o time, ele foi a pessoa que mais se desenvolveu em 2024 nesse tipo de conteúdo, e talvez seja isso o motivo também que a gente está aqui falando sobre isso, porque ele está também fazendo justamente esse elo entre vocês e as lojas, e ele está consumindo enlouquecidamente todos os materiais que a gente usa lá. Então, a gente trouxe aqui, né, só para simbolizar, o John está com o troféu lá junto na Aramis, super mas feliz, que é uma réplica. Mas eu queria, assim, esse match entre cultura de conhecimento, vocês estarem super engajados trazendo essa pessoa. Primeiro, eu queria dar parabéns para vocês, mas também, assim, como é que vocês ajuda mesmo vocês isso? Quanto que isso você vê o impacto desse tipo de material, de formação, que vocês obviamente tiveram performance super boa, mas como tu vê isso para o teu time e para os vendedores? Muito, muito importante. Eu acho que esse processo de catalisar todo esse conhecimento, e o Otto Academy, ele de fato traz muito conteúdo, e usar esse conteúdo a serviço do negócio e a serviço do dia a dia do vendedor fez toda a diferença, né? Então, o fato de ter um time olhando, de ter alguém focado nisso e fazendo minerando essas informações para distribuir para o time de vendas. Então, acho que esse contexto, né, que a gente começou aí há pouco tempo, já deu resultado muito rápido. Então, só o fato de conseguir comunicar, devolver a informação, treinar, estar perto, tirar dúvida, eu acho que isso fez, assim, uma diferença muito grande. Então, eu acho que esses resultados são do time, né? Eu fico muito feliz da gente ter sido premiado, e acho que faz super jus aí ao mérito do time. Então, tô aqui só representando, claro. Mas enfim, muito bacana, a gente fica muito feliz. E a gente começa a perceber que também a gente começa a tirar algumas amarras, né? Que inicialmente eram mais difíceis de superar, exatamente. Então, foi muito legal, muito, muito gratificante aí. Mas a importância é foco, né? É o foco e a dedicação mesmo. E eu vou enaltecer aqui, mais uma vez, porque a gente tem vários clientes de diversos segmentos do varejo. Moda ainda é o nosso segmento principal. E a gente vê que faz muita diferença times que são comprados com aquilo ali. Por mais que seja meio óbvio falar isso, só que o comprado, ele não é uma coisa que tu consegue simplesmente impor. Tem um lado também pessoal do colaborador, ver que aquilo ali faz sentido para ele, e que ele começa a gostar, e que dá match. E a gente vê que os clientes que têm essas pessoas mais engajadas são os clientes que realmente se destacam mais usando o Otto. Então, acho que esse por isso que a gente botou essa categoria ali, porque a gente sabe que não é à toa que quem está no mais alto no ranking lá do Otto Academy geralmente são os clientes que mais têm performance. Então, não é à toa que conhecimento e performance não estão tão ligados, né? Então, eu fico muito, muito feliz com isso. E a gente acredita que isso é um diferencial do Otto como um todo. Tu acredita que isso é um diferencial? Tem outras coisas que tu gostaria também de falar um pouco, ver como diferenciais? Olha, eu acho que, sem dúvida, todo esse suporte e esse material é algo super importante aí, que a gente valoriza bastante. E tem, enfim, né, todo a forma como
como o Otto hoje opera e como ele é desenvolvido, interface, né, muito simples aí de usabilidade para o vendedor, a maneira como as campanhas são dispostas, então os próprios relatórios de acompanhamento, isso tudo faz muita diferença no dia a dia, né, porque a gente está falando de um contato diário, uma produtividade diária que a gente precisa olhar, e ter acesso a isso muito rápido ajuda a gente a recalibrar a rota muito rápido também, né? Então, acho que faz muita diferença. E eu acho que, e o Otto, ele, na verdade, aqui representado, né, pelo contexto do canal vendedor como um canal, né? Então, compondo a estratégia de canais de CRM num contexto de jornada para a gente é muito importante, né? Que é onde eu chego na loja física, efetivamente, com mais efetividade, que eu consigo ter essa jornada end-to-end. Então, que bom, fico muito feliz e muito orgulhoso. Né? Acho que faz muito sentido aí. Que bom. Bom, gente, estamos chegando mais para a nossa parte final do nosso papo. E eu queria aqui te pedir, se puder dar para quem ficou até agora assistindo com a gente aqui, que provavelmente está querendo melhorar a sua estratégia de CRM de loja física ou querendo iniciar a sua estratégia de CRM de loja física, 3 dicas rápidas, quick wins, low hanging fruits, palavras da moda que você acha que a gente pode ter aí para eles. Organizar os dados, né? Ter uma boa identificação de loja, trazer para perto o time comercial, né? Então isso acho que é super importante e ter uma boa ferramenta. Acho que são as 3 dicas. Todas, a mais fácil é ter uma boa ferramenta, é só falar com a gente. Mas eu acho que por mais que os dados sejam talvez a coisa mais, né, estruturante, eu acho que essa de trazer o time comercial para perto, eu acho que talvez é a mais complexa. Super. Porque isso envolve, de novo, cultura, envolve uma liderança na empresa que veja tudo isso e queira juntar de fato isso. E não é só juntar para fazer CRM de loja física, tem todos os outros benefícios e no mau sentido da palavra, disputas que existem entre essas áreas para fazer isso. Eu acho que esse talvez seja a coisa mais complexa realmente de fazer. Claro, dependendo da cultura de cada empresa, mas essa é onde eu pelo menos vejo mais dificuldade das marcas que a gente atende, especialmente com muitas lojas, que acho que esse é um desafio grande. Bom, ótimo. E por fim, queria fazer uma última pergunta, que é, para quem ainda não é cliente da Aramis, nunca comprou Aramis, seja porque talvez não seja masculino, então talvez não compre para si, mas possa dar de presente eventualmente para alguém, qual é, né, assim, o carro-chefe aí que você reconhece? Não conhece a Aramis, esse aqui é o produto, essa peça aqui não tem como se arrepender. Bom, para quem não conhece, fica aqui o convite para ir até uma loja mais próxima, nesse Brasilzão aí que a gente tem, e experimentar qualquer peça. Eu acho que o encantamento é muito fácil quando você entra numa loja e toca um produto. Mas tem, claro, alguns que a gente sabe que são os queridinhos. Então, as camisas manga longa, manga curta, enfim, que fazem um grande sucesso, é aquela camisa que você veste de manhã, no final do dia você tá impecável. Ela se ajusta a diversos shapes e deixa, assim, elegantésimo o homem. Então, agora falando como mulher mesmo, que admira, né, um homem bem vestido, mas... E eles podem ser ajustados pela alfaiataria também. Né? Podem, super, né, então acho que tem as camisas, tem a calça Movix, que é uma calça super confortável, super alinhada, e que compra todas de várias cores, né, então o homem também tem esse hábito de, quando gosta, também comprar muitas cores do mesmo tema, então eu sou mais monocromático, meu armário é tudo mais ou menos igual, mas eu tenho várias. As camisetas, tem um portfólio de camisetas e polos incríveis em termos de caimento e tecido e durabilidade, qualidade, então eu faço eu vou ficar falando assim, os costumes, enfim, eu não consigo falar de um produto só, mas entrem, experimentem e depois me deem um feedback. Fique com o vídeo. E pegando esse gancho, para quem quiser te dar o feedback e quem quer te encontrar nas redes sociais para acompanhar o teu trabalho, como é que eles podem te seguir? Qual é que é as tuas redes sociais? Bom, eu tô no LinkedIn, né? E no Instagram eu tô como @lusalum. Tá bom, perfeito. Então, gente, vamos seguir a Lu aqui. E a gente queria, né, te agradecer
pelo esse papo incrível que a gente teve, vários insights. Espero que tenha sido muito útil para todo mundo que está assistindo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, além de deixar o seu like, manda para alguém do seu time isso. Porque aqui não é sobre a junção dos times, tanto de loja quanto de CRM, foi o que foi falado. Esse ponto é importante que você compartilhe com quem não está assistindo aqui, compartilhe para assistir, para ver isso, para que eles possam se inspirar nessa aula que a Lu nos deu aqui, tanto quanto eu fiquei inspirado. E claro, se você ainda não é cliente do Otto, depois de ouvir tudo isso, não dá para perder mais tempo, né? Vem aqui falar com a gente para a gente fazer uma estratégia incrível de CRM para a loja física. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito legal. E bora vender muito mais esse varejo aí. Até a próxima.